Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Olha só o que Deus fez. Deus tirou Abraão de um meio de um povo pagão, de um meio de um povo idólatra. Deus fez com que Abraão percorresse toda a terra de Canaã, e Deus deu uma descendência para Abraão. E é isso que Josué diz. Ele começa dizendo aquilo que Deus fez em relação ao povo. Ele começa aqui, meus queridos irmãos, mostrando a providência de Deus, a libertação que Deus fez na vida da nação. E esse capítulo começa dizendo que Josué, ele reuniu todo o povo na presença de Deus. Todo o povo. Olha só a grande influência que Josué tinha, de reunir todo o povo na presença de Deus. Começou pelos oficiais, pelos magistrados, pelos sacerdotes. E ele leva uma palavra a essas pessoas. Ele leva uma palavra para essa nação. Eles precisavam saber que o sentido da vida só poderia se realizar de fato quando Deus, o Senhor, fizesse parte da história de vida deles e dos seus lares. O sentido de vida. Queridos irmãos, como família nós precisamos encontrar um sentido. E esse sentido realmente nós só iremos encontrar quando Deus passa a fazer parte da história das nossas famílias. Amém, queridos? Não há sentido sem Deus em nossas famílias, sem Deus trabalhando em nosso lar, não há sentido. A vida não há sentido. Sua família caminha sem um sentido, sem um norte, sem uma direção. Mas quando Deus passa a fazer parte da sua família, da sua história, a sua família já passa a andar em uma direção, a experimentar tal libertação que Deus pode proporcionar a ela. Libertação espiritual do reino das trevas. Libertação. Muitas famílias, quando são libertas, queridos, são transformadas. E queremos, meus queridos irmãos, continuar caminhando como lares e famílias que são verdadeiramente transformadas por Deus. Nós podemos observar nesse capítulo também o ato providencial de Deus, que é marcado através da história. E Josué começa dizendo a provisão de Deus, Deus provendo, Deus tirando realmente um povo de um lugar e levando para outro, Deus cuidando o povo na sua trajetória, no seu caminhar. Mesmo, meus irmãos, quando nós insistimos na nossa autonomia, sempre vamos nos esbarrar na limitação. Às vezes queremos ser autônomos, né? Queremos andar, fazer as coisas do nosso jeito. Não, eu vou fazer as coisas do meu jeito, eu vou tocar minha família desse jeito porque eu acho que é assim, assim. Sempre que você decidir ser autônomo, andar com suas próprias pernas e distante de Deus, você vai se esbarrar na sua limitação, na limitação de não poder fazer nada além daquilo que Deus já determinou para a sua vida. Não podemos fazer nada, meus queridos, além daquilo que Deus já determinou para a nossa vida. Por mais que queiramos e desejamos andar sozinhos, andar de uma forma autônoma, nós vamos esbarrar nessa limitação, porque não podemos fazer nada além daquilo que Deus já determinou para as nossas vidas. A ação, meus queridos irmãos, que é narrada aqui,
também fala sobre a libertação poderosa de Deus, quando Deus tirou o povo ali do Egito. E tem sido sempre assim, queridos. A Escritura, ela está sempre nos lembrando dos atos, dos prodígios de Deus, da história de Deus em relação ao seu povo. E nas nossas vidas não é diferente. Deus, ele em o seu trabalhar na nossa vida, sempre nos fará lembrar da onde Ele nos tirou, daquilo que Ele já fez em nossas vidas. Nesse texto aqui, meus queridos irmãos, todas as famílias que estavam reunidas ali precisavam saber que fora de Deus não há homem com capacidade suficiente para prover o seu sustento, a sua própria direção. Fora Deus, não há quem tenha capacidade suficiente para prover o seu sustento e tomar as suas próprias direção. É somente Deus, meus queridos, que executa todas essas coisas na nossa vida, que executa, que realmente nos dá a provisão, que nos dá uma direção, que nos dá a libertação. Há várias situações, meus irmãos, que expõem a nossa capacidade e a nossa limitação. Quantas pessoas já passaram por momentos de crise? Talvez alguns nesse exato momento, nesses dias, têm enfrentado um momento de crise. Quantas pessoas já passou por crise? Às vezes, crise na sua vida financeira. E muitas pessoas nesses dias enfrentando crise nas finanças. Quando o desemprego chegou, nem sempre essas crises são causadas pela incapacidade, pela falta de capacidade do homem. Nem sempre. As crises surgem. Se dependesse de você, você talvez não estaria empregado ou serviço, realmente você teria um bom trabalho, se dependesse de você. Mas muitas coisas não dependem de nós, irmãos. Se dependesse de você, talvez sua conta financeira, as suas finanças estaria tudo em ordem, você teria um bom trabalho, mas muitas coisas surgem na vida que não dependem de nós. É aí que nós nos esbarramos na provisão e no cuidado de Deus. Nós precisamos depender de Deus. É a mesma coisa, meus queridos, que quando nós ficamos doentes, todos nós estamos sujeitos a enfrentar uma enfermidade, uma dificuldade na saúde, a ficar de cama. Muitas pessoas já ficaram, muitos crentes mesmo, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, enfrentaram momentos difíceis e terríveis. E é aí que nós olhamos e paramos e percebemos que não podemos fazer nada de nós mesmos. Não podemos viver uma vida independente de Deus. É aí que nós podemos perceber que nós dependemos de Deus. Nós dependemos do cuidado de Deus. Nós dependemos de uma libertação que só Ele pode trazer para as nossas vidas. As nossas famílias, elas só irão ser alicerçadas do Senhor quando nós entendermos que verdadeiramente precisamos depender dEle. Porque é Ele que traz a provisão, é Ele que traz o cuidado, é Ele que traz o sustento, é Ele que liberta, é Ele que nos tira de um lugar e nos coloca em outro. É Deus, meus irmãos. É Deus que faz.